Fala aí, Cacoal. Estamos começando agora nessa edição de hoje, mais uma edição do Cacoal Notícias, trazendo notícias atualizadas para hoje e amanhã. É isso mesmo. Para você que está acompanhando com a gente nas nossas redes sociais, estamos aqui trazendo notícias quentinhas, deixando você bem informado através do Cacoal Notícias, através do nosso podcast Cacoal Notícias e também através do site Cacoal Notícias, que deixa você atualizado todos os dias aí, aqui no estado de Rondônia, com as informações em vídeo e também em matérias jornalísticas com muitos conteúdos informativos para você. Obrigado a você, por enquanto, que está com a gente. Acompanhe, já comece a compartilhar o nosso link por aí, porque tem muitas coisas bacanas e hoje eu vou trazer um convidado muito especial para a gente falar de um assunto muito importante, que é a eleição da ACIC, Associação Comercial e Industrial de Cacoal. Muitas pessoas não acompanham, o empresário não acompanha, e aí já estamos aí para acontecer essa eleição nesta quinta-feira, né? Já acontece e você tem que ficar sabendo como que é, quem vai ser, quem estão à frente aí dessas eleições, quais são as chapas que vai disputar essa eleição aqui em Cacoal para comandar nos próximos anos aí, a estar à frente também da Associação Comercial e Industrial de Cacoal, que é uma da associação muito importante, que conduz o comércio, que movimenta, que se organiza junto com o comércio, com a pessoa da indústria, e isso é muito importante para você também acompanhar com a gente. Bom, quem está comigo aqui hoje é uma das chapas, a chapa, o Eliseu está participando, né? O Eliseu Dias, o Cleidivaldo Saramuza, que também é uma pessoa muito conhecida, e a Jane Marques da Silva. Eu recebo aqui, né, o Eliseu Dias dos Santos, como é conhecido tradicionalmente nas mídias, aí no comércio, aqui já em Cacoal, já foi secretário de Indústria e Comércio também. Eliseu dá tudo seguro. Eliseu dá tudo seguro. Eu sempre falo que tem que ser a nossa empresa primeiro, né? É uma coisa bacana, que a gente sustenta todos os outros projetos, né? É um prazer estar aqui com você. Cacoal Notícias é um canal que a gente tem muito apreço. Primeiro por carregar o nome de Cacoal. Eu, particularmente, não nasci em Cacoal, sou do Espírito Santo, mas estou em Rondônia desde 2003. E eu até estava brincando com você aqui antes da gente começar, que você me conhece, né? Já há muito tempo. Mais de 20 anos que a gente já tem esse contato. E a associação comercial sempre muito presente na minha vida, desde quando eu constituí a compra do CNPJ da corretora, a primeira coisa que eu fiz foi procurar as entidades. Mesmo antes de qualquer pretensão de ser convidado a ser secretário, de participar de qualquer diretoria, eu já era associado, porque eu acredito no papel do associativismo. Clóvis, é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer nosso, uma grande satisfação, nosso grupo aqui, nosso pool de informações, Cacoal Notícias, Jipa Notícias, Rolim Notícias, Cacoal Cast, Pod Rondônia, Rural Cast. Estamos aqui, né, com o Estúdio Max, servindo o Cacoal de uma forma diferenciada. Tá aí, ó. Seja bem-vindo aí. Fica à vontade, vamos bater um papo aqui sobre essas eleições, porque é uma eleição muito pertinente, muito importante para Cacoal e importante também para o comerciante, importante para o desenvolvimento futuro, porque quem está à frente de uma associação sabe que ele tem uma grande responsabilidade de dividir informações, de cooperar com o crescimento da cidade, ouvir o empresário, ouvir as dificuldades, aqueles pontos, né, os gargalos da nossa cidade, aquilo que está dificultando a vida do empresário, e aí nada mais justo que você, às vezes, renovar e também colocar aí o seu nome à disposição. E vocês fizeram uma chapa, assim, uma chapa de peso, né? Uma chapa de responsabilidade para concorrer, é isso, Eliseu? Quando a gente fala de composição de chapa, hoje as pessoas não conhecem, ou a grande maioria não conhece o poder do associativismo. Geralmente você ouve, até vou quebrar aqui um paradigma, de que por muito tempo a gente ouvia falar ACIC-CDL, até mesmo às vezes era uma junção, né? O canal de comunicação, às vezes pelo fato de já vir carregando essa informação desde 20 anos atrás ali, então as pessoas usavam o termo, está havendo uma eleição da ACIC-CDL. Na verdade, são duas entidades distintas, com finalidades distintas. Acho que é muito importante a gente dar essa informação para o público de que a CDL é uma entidade que defende os interesses dos lojistas. Câmara de Dirigentes Lojistas com objetivo específico de varejo. A finalidade da CDL é promover ações, promover campanhas, campanhas de sorteios, fomentar a economia na área lojista, desde consulta de SPC e Serasa, fornecimento de palestras nessa área, treinamentos, capacitação. A associação comercial, ela tem um cunho associativo e representativo. Como a associação, o nome já fala, é
um conglomerado de entidades, de empresas, de todos os segmentos, desde prestação de serviço, que inclui corretora de seguros, agências de marketing, empresas de comunicação, o agronegócio, que hoje, infelizmente, dentro da nossa entidade, não tem uma voz ativa, a gente perdeu essa representação, né, do agro, e Cacoal é uma cidade muito pujante, muito forte em relação à economia do agro. Nós não temos hoje, como, por exemplo, nenhuma entidade religiosa. Nós representamos também os interesses coletivos. Então, toda instituição que tem CNPJ, ela pode e deveria ser associado à SIC. Todo CNPJ, independente da área de atuação. Então, você vê que a amplitude da atuação da SIC, ela é muito maior, porque ela representa não só a parte de promoção de eventos, de campanhas, de ações, mas também os interesses genuinamente políticos. Entenda que interesses genuinamente políticos, a gente não está falando de politicagem. Nós estamos falando de política. E o que é política? Política pública voltada. Para eu chegar até aqui, eu passei por uma rua pavimentada, que tinha um saneamento básico, que daqui a pouco precisa ter uma iluminação pública. Tudo a gente precisa. Um semáforo, né? Uma sinalização de esquina para a pessoa não passar e causar um acidente. Tudo isso é política. E qual é o papel da associação comercial? Ouvir, conhecer as necessidades do setor empresarial, apresentar isso como uma pauta e ter força política de representação. E poder político, poder de representação tem que ter. E quando a gente fala poder político, a associação ela não é partidária. A associação ela não tem partido de esquerda, de direita, de centro, ela não tem partido. A associação comercial ela é do empresário. Então, quando a gente tem uma pauta, eu preciso entender que ela deveria ser tratada como se eu estivesse falando do meu negócio. Exatamente. O meu negócio, eu cuido com a minha vida. Eu invisto dentro da minha empresa para eu ter celeridade, para eu ter atendimento de qualidade, para você mandar uma mensagem no WhatsApp do meu escritório, alguém te atender de prontidão. Para você ligar no meu escritório, eu receber a ligação e te dar esse retorno. A associação comercial tem que ser da mesma forma. Nós precisamos olhar para a associação comercial como uma empresa. E essa empresa ela tem que ser bem cuidada, tem que ser bem limpa, ela tem que ser acessível. Ela precisa que eu receba um empresário que é cadeirante e ele tenha um banheiro para utilizar dentro da entidade que o representa. Eu tenho que ter um evento dentro da minha associação que eu pago a mensalidade, que eu tenha voz e eu seja ouvido e essa voz ela seja exponencial. A SIC hoje já tem seu prédio próprio em Cacoal, tem sua estrutura própria. Na Avenida Guaporé, inclusive, onde vai ser a eleição, daqui a pouquinho já, porque é às 8 horas da manhã dessa quinta-feira. Então, a gente já está muito próximo de iniciar as eleições, começa às 8 da manhã na Avenida Guaporé e vai até às 17 horas. E quem vota? Quem vota é o associado adimplente. O associado adimplente é aquele que está com a sua mensalidade em dia e já tem a sua associação junto à entidade há algum tempo. A associação ela tem a base de dados desses associados e o associado ele pode votar como sócio, representante da empresa, ou ele pode fazer uma procuração representando a empresa através de um funcionário, de um gerente, de alguém. Eu estou viajando, estou de férias. Zero problema, faz uma procuração, assina pelo gov.br, assina pelo certificado digital e vota. Porque a única forma, Clóvis, que a gente tem de mudar é o voto. Isso em qualquer esfera. E uma informação importante, a Associação Comercial de Cacoal é a primeira vez que está tendo, na verdade, uma eleição de fato e de direito, com 2 chapas. Por que de fato e de direito? Uma eleição só é eleição se tiver opção de voto. Quando eu tenho chapa única, não é uma eleição, é por aclamação. Eu não tenho com quem competir, eu aclamo como vencedor a única chapa apresentada. E a nossa chapa ela foi composta por pessoas que querem o bem de Cacoal, pessoas que dependem da economia de Cacoal, pessoas de segmentos distintos, prestação de serviço, setor bancário, de cooperativas de crédito, setor de internet, setor de comunicações, a área de restaurantes, como é o próprio Cledivaldo. Olha que interessante, a nossa chapa ela possui 2
segmentos diferentes. iguais. No caso de restaurantes, por exemplo, a Vânia, da Cabana do Peixe, compõe com a gente. E ela é dona de um estabelecimento que, entre aspas, é concorrente de um restaurante, que é o do Cledivaldo. Isso mostra como que o associativismo é forte. O associativismo, ele não olha para quem é dono da empresa, ele olha para o coletivo. E eu acredito que hoje, se eu te fizer uma pergunta, talvez eu iria te constranger, mas é interessante. Se eu te perguntar hoje, qual foi o último evento relevante que você se recorda da Associação Comercial de Cacoal? Evento marcante, aquele evento que fala, pô, eu lembro desse evento, eu lembro da SIC. Eu, como jornalista, eu tenho veementemente colocado em pauta isso no rádio, às vezes não sai nas mídias escritas, mas assim eu vejo com preocupação, porque assim uma SIC muito apagada há muito tempo. Então eu lembro de atitudes, de reuniões, de aclamações, de movimentação da SIC lá atrás, quando o Cirone ainda estava. 2015, 2016, então por ali afora. De lá para cá, tanto a SIC quanto a CDL se apagou muito na cidade, né? Então, não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva, eu estou dizendo. Porque assim, a gente viu agora recentemente, em Ji-Paraná, uma CDL que organizou um evento internacional. Que eu tive o prazer de participar, entendeu? Como patrocinador. Isso é engajamento para a cidade, é pensar no coletivo, né? Não é pensar em si próprio. Movimentou a cidade inteira. Então, hotelaria, assim, tem que fazer. A hotelaria de Ji-Paraná lotou. Não tinha vaga em nenhum hotel, desde o mais simples ao de luxo. Se você quisesse hospedar em Ji-Paraná esse final de semana, era impossível. E isso é importante, né? A alimentação, a gastronomia, os bares e restaurantes lotados. Porque a pessoa que vai correr, ela não vai sozinha. Ela vai com a mãe, vai com o pai, vai com o filho, leva um irmão para conhecer. Movimentou a cidade num final de semana. Um final de semana de feriado, final de semana, né? Mas porém muitas pessoas chegou ali antes da semana. Então o que eu quero dizer com isso? Que a SIC tem um papel muito importante na cidade. Como eu disse lá antes, a CDL também, os órgãos... As entidades representativas ela tem uma importância muito grande. As pessoas, às vezes, até mesmo o próprio comerciante, falam, não vou lá votar, porque para mim não representa nada. Mas você tem que fazer o seu voto, porque a entidade ela tem que representar bem você, juridicamente, politicamente, para buscar soluções junto às autoridades competentes, ao governo de estado, ao governo federal. Ela está representando a cidade à altura de vocês que empregam, que geram emprego, gera renda, que faz a economia movimentar na cidade. Então, por isso que a SIC é tão importante. E que esse movimento agora, que se compõe com a eleição, como você falou, que vem para concorrer, eu fico muito feliz, Eliseu, porque assim, é justificar aquilo que, olha, passou até agora, ficou no poder porque foi criado uma chapa, ficou no poder quem estava no poder, acho que é 3 ou 4 anos de mandato. São 2 anos. 2 anos, né? 2 anos no mandato. 2 anos com possibilidade de uma reeleição. Então assim, não tínhamos eleição. Agora com essa renovação, com essa nova chapa constituída com vocês, que são empresários, que também são daqui há muito tempo, empresários que têm interesse em comum. O crescimento da cidade. A Jane, uma pessoa empreendedora, encarou os desafios ali em frente à rodoviária, há quantos anos no setor atacadista. Família tradicional, né? Do atacado de tradição. Hoje tem sua extensão de loja no bairro Teixeirão, tem uma visibilidade muito boa, importante. Que é uma quebra de paradigma, né? Você imaginou? Montar uma estrutura do tamanho que é a estrutura do atacado de tradição, num bairro que não tem trafegabilidade. E acreditou no bairro? Inclusive é um bairro que quando secretário, eu estava na época que ela foi inaugurar, ela teve muita dificuldade, porque ela precisava de vaga de estacionamento e embora ela tivesse feito um avanço ali para ter vaga de estacionamento, na época não era permitido utilizar devido à questão de legislação. Qual que é o papel da associação nesse momento? Imagina a associação ativa que briga pelo associado. Não, peraí, é porque a lei não permite. A lei foi feita para quê? Para ser alterada e ser corrigida e ser ajustada às realidades, às mudanças e atender um coletivo. A lei individual ela não pode prevalecer sobre o coletivo. O inverso é verdadeiro, o coletivo prevalece sobre o individual. Verdade. Então, quando se fala de uma vaga de estacionamento, no caso daquela região, eu estava falando de uma empresa que vai gerar fluxo de pessoas, fluxo de renda, faturamento, geração de imposto e, acima de tudo, movimento para círculos vizinhança. Então, quando a pessoa para o veículo para estacionar, para comprar no Atacado Tradição, do lado tem um açaí, do outro lado tem uma barbearia. Enquanto a mãe
faz compra no atacado, o esposo corta cabelo, a filha, mais o outro filho mais novo, vai tomar um açaí. A macro-região que é em volta daquele atacado, ela vai ser beneficiada com aquela empresa. Na época que a Havan veio para cá, foi muito criticado, porque a Havan vai quebrar os outros empreendedores, vai quebrar os atacados. Hoje você vê uma cidade que tem uma potencial empresa como é a Havan, gerando vários empregos, reformar sua fachada, de ter um ambiente mais agradável, de criar experiência para o seu cliente. Hoje nós temos em Cacoal, pela primeira vez na história de Cacoal, a oportunidade do empreendedor que paga a sua mensalidade recorrente na associação comercial de falar o seguinte: eu quero mudar, eu quero fazer uma experiência. E o nosso propósito aqui é conhecer. Porque a chapa tem o nome de conhecer para crescer. Eu preciso conhecer quem são os nossos associados. Eu preciso entender onde esses associados têm dor. Qual é a dificuldade que eles enfrentam? É na legislação? É na liberação de alvará? É na ampliação do seu negócio? É na atração de investimentos? Como eu posso fazer como associação para trazer novos empreendimentos para Cacoal? É papel social também da associação a captação e a atração de investimentos. E eu posso te falar com muita convicção do que eu estou te falando, Clóvis. Hoje, a nossa chapa ela é composta por pessoas que têm experiência e sabem como fazer. Eu tive a experiência de conhecer a cidade extrema de Minas Gerais. Uma cidade com menos de 50 mil habitantes que viu a economia sendo transformada. Sabe como? Através de atração de investimentos, através de redução de impostos, através da facilitação na abertura de empresa. Eu aprendi lá do prefeito e do secretário Adriano Carvalho, que inclusive eu tive a honra dele gravar um vídeo de depoimento à nossa chapa, da revolução que aconteceu em Minas Gerais, através da cidade extrema. Ele falava o seguinte: se o órgão público não atrapalhar, já vai ajudar demais o empreendedor. E uma outra frase que eu considero relevante ao extremo: o desenvolvimento econômico só é importante, só é bom quando ele é bom para todos. Então, quando eu atraio uma indústria para a minha cidade e investe na minha cidade, ele não vai gerar só o emprego da indústria, ele vai gerar como a Rafplast gera hoje. O emprego para o catador de plástico, o emprego para a cooperativa, o CNPJ da cooperativa, a empresa que fornece marmitex para essas pessoas que estão ali fazendo catando o lixo. O meio ambiente vai ser beneficiado porque esse lixo não vai para o rio. A sociedade vai ver na escola a educação sustentável. Esse plástico que você jogaria no lixo, ele pode virar um outro plástico que volta para o lixo, que volta para a fábrica, que volta para a reciclagem, que gera novamente a receita. E é um ciclo virtuoso de receita. E é isso que a gente quer fazer através da associação. A associação ela precisa dar amplitude através da imprensa. A imprensa tem que ser convidada para as ações que a SIC faz. A imprensa ela tem que ser a primeira a saber. Faz tempo que a SIC não usa a imprensa. De tudo que a associação comercial faz e deve fazer, a imprensa ela deve ser a primeira a saber. Porque a imprensa ela tem o poder de exponenciar as informações que são feitas. A exemplo disso, poderia ter um grupo com a imprensa, né, de Cacoal, a SIC, o CDL, para estar ali tendo esse relacionamento, essa particularidade de troca de informações. Hoje nós temos dificuldade até com a prefeitura na assessoria de comunicação. Então é muito importante que você disse aí. Eu não estou aqui pedindo voto para o Eliseu e nem para a chapa do Eliseu, mas estamos batendo esse papo aqui para esclarecer que tem uma chapa colocando-se à disposição para trabalhar para Cacoal, por Cacoal, para você empresário. Então, você pode fazer também a sua parte, escolher se é o Eliseu ou se mantém a outra chapa que já está no poder. Abrindo um adendo aqui, Eliseu Dias, eu trago uma reflexão para quem está assistindo. Nós temos em Cacoal hoje um grupo que colocou uma carta aberta para a população de Cacoal com mais de 300 pedidos ou mais. Com mais de 300 pedidos e alocações, falando o que pode ser feito em Cacoal de melhorias. E essa carta aberta está à disposição. Até quero convidar o pessoal para vir no podcast falar um pouco sobre esse tema. Isso seria um papel da SIC. Ela faz parte desse projeto. Inclusive, é importante voltar na página, umas 3 páginas ali, e a gente lembrar o que é o CONDEC. O CONDEC é um Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cacoal. Sim. O CONDEC é um conselho vinculado à secretaria da qual eu era
titular. Uhum. Na época, quando secretário, esse conselho era chamado de CODIC, Conselho de Desenvolvimento Industrial. Porém, foi feita a alteração da lei, a meu pedido, encaminhei para o gabinete do prefeito e reestruturamos a lei, agregando na composição do conselho entidades como o NIR e outras representações, SENAC, SENAI, SEBRAE, entidades que pudessem somar ao que nós já havíamos tido como a lei é de 1900 e bolinha, não me lembro agora o ano, e era uma lei antiga, uma lei defasada. E essa alteração da lei permitiu a criação do CONDEC, que foi presidido e foi capitaneado por um grupo de pessoas interessadas no desenvolvimento econômico do município, e continua. E esse conselho ele tem um papel importantíssimo no município, que deveria Receber ouvir um apoio. mais, receber um apoio maior. Uhum. A associação comercial ela tem uma cadeira titular, inclusive quando eu alterei a lei, eu fiz questão disso, de que quem participasse fosse o presidente ou a presidente, porque é aquela pessoa que está diretamente ligada à entidade. E essa carta aberta, a minha sugestão, inclusive, é que ela seja fracionada, que ela seja apresentada com um projeto de 10 anos. A cada ano, pegar uma pauta da carta aberta e colocar em prática com prazo. Porque projeto sem prazo é projeto de gaveta. Fica guardado e esquecido. Planejamento sem ação é um planejamento arquivado. Então, quem me conhece, você já me conhece há alguns anos, sabe que desde quando eu iniciei minha carreira empreendedora, a gente está sempre incomodado, sempre disposto a fazer alguma coisa diferente. E eu convido, inclusive nesse momento, os eleitores que estão aptos a votar, a fazer uma reflexão. Quais são as empresas que os empresários à frente da diretoria executiva, presidente, vice-presidente, representam? Qual a importância que essas empresas dão para o seu negócio, para a cidade? Isso é uma reflexão importante. Por quê? Da forma como que eu cuido do meu negócio, da minha empresa, é o mesmo propósito que eu quero ajudar a cuidar da associação comercial. Ter um prédio bonito, acessível, uma estrutura que você olhe para a associação e fale, eu tenho orgulho de fazer parte da SIC. Não é só a minha contribuição mensal, mas os eventos que a associação que me representa geram valor para o meu negócio. E essa é a nossa proposta. Nós queremos, de fato, conhecer as dores internas de cada empresa e trazer para a SIC ações práticas, de imediato. Conhecer a associação comercial como ela é. Hoje ela é um prédio que está literalmente precisando de uma reforma urgente, uma fachada que seja a cara de Cacoal, uma imagem que transmita o que é Cacoal. Você pode visitar a secretaria que eu tive à frente e a primeira pauta que eu fiz lá foi reformar a secretaria. Eu saí de lá 2 anos que eu participei como secretário, deixamos lá um prédio zero, um prédio novo, com cadeiras novas, computadores novos, 2 veículos 0 quilômetro, para uma secretaria que não tinha nem banheiro. Não sei se vocês se lembram, mas o banheiro lá era um lápis do lado de fora. Né? Se um empresário fosse visitar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele teria que ir do lado de fora, na chuva. E isso foi prioridade para a gente. E não é só teoria. Tá lá, fica lá na Avenida Amazonas, na esquina ali, agora me fugiu o número, mas fica muito fácil ali na pista que tem a pista de caminhada, próximo da pista de skate. Eu faço um desafio para os empresários que são associados. Passa lá na frente, eu falo assim, nós fizemos, nós sabemos como fazer. E nós temos a capacidade técnica, o conhecimento prático e o desejo de atuar em prol dos nossos associados. Que legal. Papo bacana. Nesta quinta-feira, então, dia 24, das 8 às 17 horas, Cacoal tem aí a eleição para a escolha da nova diretoria da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cacoal, né, Industrial Comercial de Cacoal, que é muito importante e que você possa também fazer a sua parte e ir lá votar. Durante a votação, você pode explicar agora para fechar aqui nosso bate-papo, Eliseu, e convocar mais uma vez aí os empresários de Cacoal para se unir, né, nessa força junto com vocês aí e desejar sorte, sucesso na sua nova empreitada, se conseguir êxito, se não conseguir, você fez sua parte, vocês colocaram o nome à disposição para poder também se colocar à disposição de Cacoal. Muito bom, Clóvis. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para nós é uma grande honra, um grande prazer. E dizer que nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, sem fechar o escritório,
A gente até brinca, né? Não vai ter, a salinha não vai estar fechada, então você pode chegar lá das 8 da manhã às 17 horas, levar um documento com foto. Se você é o sócio da empresa, é só ir e ter o seu voto garantido. Se você não é sócio da empresa, leve a procuração do responsável legal para você ter direito ao voto e faça valer o seu voto. A nossa chapa, ela é conhecer para crescer. Na sequência, ela vai ser a chapa 2. Então, está muito fácil. Nós temos a opção e a voz de alterar aquilo que está inerte, aquilo que está literalmente parado. A gente não veio para falar mal de ninguém, mas para falar que nós estamos prontos para fazer diferente, para fazer de fato que Cacoal seja o farol que ele deve ser para o estado de Rondônia. Legal, então tá aí, eleição para a SIC, né? A SIC, vamos mudar isso aí, vamos mudar. A SIC, nesta quinta-feira, dia 24 de abril, em Cacoal, uma eleição sensacional, que você pode também fazer o seu voto. Chapa 2, presidida pelo Eliseu Dias dos Santos, empresário da Tudo Seguros, e também vice-presidente Cledivaldo Escaramuza, que é proprietário do restaurante El Sossego, e a segunda vice-presidente Jane Marques da Silva, proprietária do Atacado Tradição, uma chapa de peso, de responsabilidade e de competência também, por que não dizer isso. Parabéns aí, Eliseu, obrigado por ter vindo aqui ao nosso convite do Cacoal Notícias. Boa sorte, nosso canal também está à disposição, também da SIC e também de vocês. E aí, até a próxima. Se Deus quiser, na próxima terça-feira, se assim Deus permitir, nós teremos lá o nosso Café com a Imprensa. Já quero aqui te fazer o convite, depois nós vamos criar o grupo, se Deus nos levar até lá com êxito, né? Às 17h30 de amanhã, se Deus quiser, a gente já vai ter o resultado. E convidá-lo para participar com a gente de um café da manhã, já na terça-feira, como primeira agenda aí da semana oficial. Um café com a imprensa, é algo que a gente já está no nosso plano de trabalho, para que a gente já comece a planejar as ações do trimestre seguinte à nossa gestão. Muito obrigado, Clóvis. Valeu, ficou por aqui mais uma edição do Cacoal Notícias com informação do jeito que você gosta, para você acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa cidade de Cacoal e no estado de Rondônia. Até a próxima.